Olá para você que está conosco a partir de agora, na ministração da bendita, santa e poderosa palavra de Deus, que ela possa se revelar a você no seu espírito, através do Espírito de Deus, e que você possa estar junto conosco, compartilhando da alegria, da vida que é em Cristo Jesus, nosso Senhor. Hoje eu vou com o tema O Mistério da Eleição e Predestinação Bíblica resume-se na geração. Eu estou falando sobre um tema muito importante que pertence ao Novo Testamento. É um termo do Novo Testamento, por causa da revelação em Cristo, do Evangelho de Cristo. É um tema que, na interpretação da teologia, muitos entram em choque com o significado disso, mas a palavra do Senhor não traz confusão, ela tem que trazer entendimento. Não pode haver duas interpretações. Esse é um ponto de você estudar a Bíblia. Quando a pessoa vai fazer teologia, numa escola de teologia, eles apresentam um monte de teorias, né, de interpretações, que só traz confusão. A Bíblia, ela nos traz uma revelação de Deus. Então, a revelação de Deus, eu preciso entender a revelação de Deus, pautada na palavra, e não na interpretação humana, nem muito menos na filosofia, que é muito usada muitas vezes, né, pelos pais da igreja, que usaram muito o Platão, né, o Agostinho usou muito também a filosofia para entender e interpretar a Bíblia. Não pode. A Bíblia tem que ser interpretada pela própria Bíblia. E esse tema, a eleição e predestinação, que é um tema maravilhoso, precisa ser entendido à luz da palavra. E esse tema está em conexão, eu falei a semana passada, com o propósito que Deus estabeleceu na eternidade antes de ter criado o mundo. Tá? Qual é o propósito de Deus? Está em Cristo. Já estava em Cristo. Né? Que na eternidade era o verbo, palavra, logos. Então o propósito de Deus estava em Cristo. De congregar em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Então, o propósito de Deus de predestinar, de eleger, é a preeminência de Cristo e não do homem. Porque muitas vezes as teorias fazem as coisas em função do homem, mas o objetivo, guarde isso, do propósito de Deus de eleger e predestinar é a preeminência de Cristo. E para levar a efeito esse propósito eterno, Deus escolheu, antes da fundação do mundo, no seu conselho eterno, isso tudo está na palavra, viu? Precisa ser estudado. Não está num texto específico, você tem que fazer ligação de vários textos, tá? Então, no conselho eterno, Deus elegeu e chamou a descendência de Cristo com uma santa vocação. Isso é muito importante você entender. Na eternidade, Deus escolheu e chamou a descendência de Cristo com uma santa vocação. Por exemplo, a gente vê isso na Bíblia. Deus escolheu Israel com uma vocação também. Deus criou a nação de Israel e elegeu eles com uma vocação também, mas terrena. Eles tinham uma missão. Israel foi usada para ser o útero que traria o Messias. Israel foi utilizado com a missão de proclamar a todas as nações um Deus único e verdadeiro, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então esse era o propósito terreno. E assim também tem propósitos terrenos, como o chamado de Jeremias, né? Que ele foi, quando diz o texto que ele foi escolhido desde o ventre, não é que ele foi eleito por aquilo lá, ele foi chamado para uma missão terrena. Assim também como Ciro, né? Quem conhece a história bíblica sabe que Ciro era um homem que não era crente, não era um homem temente a Deus, mas Deus escolheu ele com uma missão também. E assim várias pessoas na Bíblia. Então, Deus escolheu a descendência de Cristo com uma santa vocação. Mas qual é a descendência de Cristo? Quem é a descendência de Cristo, né? São os gerados de novo pelo Evangelho de Cristo.
são gerados de novo. Por isso que essa linguagem é específica do Novo Testamento, essa linguagem específica das cartas apostólicas do Novo Testamento. São gerados de novo através do Evangelho, porque é o poder de Deus que faz de nós, depois que a gente entendeu o Evangelho, a gente morre com Cristo, a gente reconheceu diante da pregação do Evangelho, em primeiro lugar, que nós estávamos condenados por causa da transgressão de Adão. A gente então recebe o sacrifício de Cristo, a gente é identificado na morte e ressurreição de Cristo e somos gerados, a gente ressuscita com Ele. Pelo poder de Deus, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos é o mesmo poder que faz de mim e faz de você, que crê no Evangelho, uma nova criação, aleluias. Pelo poder de Deus, você tem que crer nisso pela fé. A mesma fé que Abraão teve, assim, por isso nós somos chamados filhos de Abraão, porque temos a mesma fé. Ele nos fez uma nova criação em Cristo, gerados de novo, santos e irrepreensíveis diante dele, contrastando com a geração de Adão, né? Que se tornou corrompida e perversa. E essa nova geração de filhos de Deus possibilita algo que está no propósito também, que é a primogenitura de Cristo, do Cristo ressurreto, tá? Que foi introduzido no mundo como unigênito. Então, Cristo, que era o verbo na eternidade, foi introduzido no mundo, se tornou Jesus Cristo. Ele era o unigênito, o único Filho de Deus, mas agora, depois de consumada a sua obra de redenção do homem, ele se tornou primogênito de vários irmãos. Aleluias! E entre esses irmãos está eu e você, está você que crê em Cristo. Você pode dizer obrigado, meu Deus, por tamanho privilégio? Você tem que reconhecer isso na sua vida como cristão, amado. Se alegrar como a Paula ministrou, através do texto bíblico na abertura, que a alegria do Senhor, isso tem que ser a tua alegria, isso tem que ser o teu foco. Isso muda tudo, muda a maneira de você ver o contexto da sua vida. Mesmo diante de sofrimentos, de perdas, a gente tem um foco e esse foco não muda, ele só se fortalece no Senhor. Amém? E Paulo fala exatamente isso, a gente falou semana passada, mas eu vou repetir porque é importante bater nesse texto, porque ele tem uma interpretação também errada. Romanos 8, 29, Paulo entendeu muito bem isso, ele diz em Romanos 8, 29, porque os que dantes conheceu, ou que antes conheceu, a gente já falou que o que antes conheceu não é conhecimento de saber, porque Deus sabe da existência de todos. Esse conhecer aqui tem o sentido de nascer de novo. Aqueles que nasceram primeiro de novo. Aqueles que se tornaram um com Deus, porque aquele que nasceu de novo se torna um com Deus em Cristo. Amém? Então, os que dantes conheceu significa isso, tá? Significa aqueles que entenderam o Evangelho, receberam a Cristo e se tornaram então um com o Senhor. A comunhão com Deus foi restabelecida. Então, esses são os conhecidos do Senhor. Tá? É muito importante isso, porque tem interpretações que falam que os que dantes conheceu é porque Deus lá, tá vendo? Determinou. Ele já sabia quem que ia ser salvo e determinou, né, a salvação. Não é nada disso, nada disso. A premissa está totalmente errada. A premissa é que você, para se tornar um com Deus, você precisa, em primeiro lugar, se converter ao Evangelho, que é o poder de Deus de fazer você uma nova criação e fazer você restaurar a comunhão com Deus. Amém? Então, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem, presta atenção, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8, 29, isso também está, de certa forma, em Hebreus 2, 10, tá? Então anote, leia o texto, preste atenção no que o Senhor está falando através de Paulo. Então Deus predestinou os que são salvos segundo o Evangelho de Cristo para serem conforme a imagem de Jesus ressurreto. Jesus, ele na eternidade era o Verbo, Espírito, se tornou um homem, 100% homem, porque ele abdicou para cumprir a missão e morrer, senão ele não poderia morrer. Se ele não abrisse mão da prerrogativa de ser Deus, como homem, ele foi gerado por Deus no ventre de Maria como um homem, e por isso ele pôde morrer por nós, né? Então, mas quando ele morreu,
ele foi ressuscitado. E quando ele ressuscitou, ele foi glorificado. E é essa glória que ele vai compartilhar com todo aquele que nele crê. É a geração que vai prover, que vai vir dele. Tá ok? Então, a eleição e a predestinação é algo que pertinente somente a Cristo e à igreja dele, que está sendo composta nesse período justamente entre a morte e ressurreição até o dia que ele tirar a igreja da terra. Por isso que a igreja está vivendo um período que a Bíblia chama a plenitude dos gentios, tá? Isso tem que fechar com alguns pontos bíblicos que está na profecia. E então a igreja está sendo formada, e essa igreja, exatamente a igreja, corpo de Cristo, vai ter a imagem do Cristo ressurreto. Oh, glórias, né? Então, e por que isso? Mas por que eles, somente eles? Porque é justamente na igreja que se identifica, somente através da igreja, que a gente é identificado no batismo da morte de Cristo, certo? É a identificação na sua morte e ressurreição, e também participação da sua glória. Somente a igreja, vou repetir bem claro, somente através da igreja, o homem se identifica com a morte, morre com Cristo, com a ressurreição dele e participação da sua glória. Somente na igreja. Por isso que eu digo que nós que vivemos este tempo, o tempo da igreja, o tempo da edificação do templo de pedras vivas para Deus, nós temos um privilégio, nós temos uma honra que você não pode, em hipótese alguma, desprezar. Não pode. Né? Então é dado a nós, os que creem em Cristo, não somente sermos salvos da condenação que há no mundo, mas também é concedido fazer parte do propósito eterno de Deus, de que Cristo seja preeminente de muitos irmãos semelhantes a Ele. Isso é chamado na Bíblia de vocação celestial da igreja. É bem específico o termo para a igreja, vocação celestial da igreja, corpo de Cristo. Paulo fala isso na segunda carta de Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 9 e 10. Acompanhem comigo, veja o texto. Você precisa ler os textos e fazer todas as ligações, porque toda palavra se fecha um só entendimento. Presta atenção, 2 Timóteo 1, 9. Que nos salvou, presta atenção, grife isso na sua Bíblia. Que nos salvou, primeira coisa. E, adicional, chamou com uma santa vocação. Então é muito importante você visualizar isso nos olhos do entendimento espiritual. Ele não somente salvou, mas ele chamou com uma santa vocação. Não segundo as nossas obras, não segundo nós sermos bonitinhos, fazermos tudo certinho, não. Não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, antes de haver mundo. Então essa bênção, essa graça, esse privilégio foi dado antes dos tempos e séculos para aqueles que estivessem em Cristo Jesus. Versículo 10. E que é manifesta agora, tempo da igreja, pela aparição do nosso Salvador, Jesus Cristo, o qual aboliu a morte, presta atenção no texto, aboliu a morte. Que morte? A morte espiritual, a morte que Adão gerou para a humanidade, que destituiu a humanidade da glória de Deus. A humanidade está destituída da glória de Deus, mas em Cristo, e principalmente através da igreja, a glória de Deus passa a participar de novo do homem. Então, agora se manifestou através do Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida, olha o texto, e a incorrupção pelo Evangelho. Então isso é fruto do Evangelho em nós. É fruto da vara do ramo ligado na videira. Não é fruto do ramo, porque o ramo tem que estar ligado, para o ramo dar fruto, ele tem que estar ligado em quem? Na videira. Então quem que dá o fruto? O ramo, é a videira. A gente pensa, né? Porque você tem que. O fruto é produzido por quem está na videira. Se você não estiver ligado a Cristo, você não vai produzir esse fruto. Nunca. Por nunca.
Amém? Então, esse é o texto. Então, o mistério da eleição e predestinação na Bíblia se resume na geração. É o tema da minha mensagem de hoje, para chamar atenção para isso. A geração que procede de Cristo. A geração que procede de Cristo. Na Bíblia está bem clara essa distinção. A descendência de Adão, que falhou, é um fruto que se tornou impróprio, e a geração que vem de Cristo, o fruto bendito de Deus, daqueles que são semeados em Cristo. Então, são duas sementes. A de Adão, semente que se tornou corruptível, e a semente de Cristo, que é a semente incorruptível. Tá? O apóstolo Paulo, ele entendeu tão bem, perfeitamente isso. O apóstolo Paulo, essa conexão da eleição e predestinação com o eterno propósito de Deus estabelecido em Cristo, não é no homem, é em Cristo. E eu queria destacar para vocês algumas coisas, porque Paulo vai falar coisas, é ele que vai falar muito profundamente sobre o propósito eterno, é ele que vai falar dessa vocação celestial, né? E interessante porque eu quero chamar atenção para alguns detalhes das revelações que Paulo recebeu, porque a experiência de Paulo foi muito diferente, né, dos outros apóstolos. Os apóstolos, os discípulos de Cristo, de maneira geral, andaram com ele. Andaram com ele durante 3 anos, viram ele sendo morrendo ali, né? Passaram por todo aquele processo terrível da morte e depois se alegraram na ressurreição quando entenderam. Mas Paulo foi posterior, bem posterior. Mas é importante entender que Paulo, ele teve uma experiência sobrenatural com Deus, com o Senhor Jesus mesmo, ressurreto. Isso está em Atos, na conversão dele, Atos 9, versículos 3 a 6. Eu não vou ler aqui, você leia depois. Tenha esse capricho de ler Atos 9, versículos 3 em diante, onde Paulo era ali ele era um fariseu, um líder da igreja, que estava perseguindo os cristãos. Estevão já estava morto. Foi o primeiro mártir cristão, Estevão. E Paulo estava presente no apedrejamento de Estevão. E ele estava ali, ele estava duro, ele estava querendo matar, prender todos os cristãos. Então ele estava indo para Damasco, e no caminho, uma luz resplandeceu sobre ele, o derrubou verdadeiramente do cavalo, e ele foi quebrantado. E o Senhor se apresentou para ele: eu sou aquele a quem tu persegues. Ele estava perseguindo quem? Os cristãos. Mas quando se persegue o cristão, saiba isso, toda a terra está se perseguindo, não é o homens assim, está perseguindo o próprio Senhor. E falou para ele: é a mim que você está perseguindo. E se revelou a ele que ele teve um quebrantamento ali, né? E aí, mais do que isso, ele foi transformado, ele foi comissionado por Deus a ser um pregador dele. Então, essa experiência de Paulo marcou muito, é muito forte para Paulo. E outra coisa, os discípulos, eles tiveram aprendizado ali durante 3 anos com Jesus, nos ensinos dele, mas Paulo teve revelações diretas depois de Jesus ressurreto. Então, a maior parte das revelações que são bem teológicas das cartas de Paulo, e a maioria das cartas do Novo Testamento são de Paulo, foram de revelações diretas do Senhor Jesus para ele, explicando. Por isso que ele é bem claro com relação a esse tema da eleição e predestinação, segundo o propósito de Deus. Então, em Gálatas capítulo, eu quero ter o capricho de ler isso, eu não sei se eu pus aí no texto, Gálatas 1, de 11 a 12, Paulo ele vai enfatizar que o conhecimento que ele tinha do Evangelho de Cristo, ele não recebeu de homens, eu recebi diretamente do Senhor. E a gente lembra o Atos dos Apóstolos, você vai ver que Paulo teve que fugir para a Arábia quando ele se converteu, porque os judeus então se voltaram contra ele teve que fugir. Ele ficou um tempo na Arábia, e durante esse tempo é dito que ele teve essas experiências de revelação do Senhor lá. Em Gálatas capítulo 1, versículos 11 e 12, ele diz assim: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque eu não recebi e nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. E é verdade, porque ele só foi ter contato com os apóstolos depois. Ele não teve contato direto para aprender com os apóstolos, um discipulado, nada. Ele não teve, foi direto com o Senhor. Então as revelações dele nas cartas vieram do próprio Senhor Jesus para nós.
né? E além de outras experiências, ele teve experiências tremendas com o Senhor. Ele tem uma experiência que ele foi arrebatado até o terceiro céu. Tem experiências, a própria experiência da ceia que a gente vai celebrar hoje. Ele diz em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, que eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que ele recebeu isso daqui diretamente do Senhor, com relação à ceia, a instrução para a ceia do Senhor. Ele recebeu diretamente do Senhor. Então, isso tudo, amados, mostra a autoridade apostólica dele. A autoridade que ele tinha, né, que recebeu diretamente e pessoalmente de Jesus, que fundamentou todo o seu ministério, especialmente com os gentios, que somos os não-judeus, né? Então, é muito importante enfatizar isso. Por isso que Paulo ele traz um entendimento muito profundo. As cartas dele são muito profundas. Pedro vai dizer isso na sua carta, nas cartas de Pedro, né? Que as cartas de Paulo, Paulo se expressa de uma maneira muito difícil, às vezes, que as pessoas com maldade, né, interpretam mal. E é isso que tem que tomar muito cuidado, tá? Então, Paulo vai dizer, por exemplo, em Efésios, capítulo 3, olha só, agora tem aí o texto, né? Efésios 3, de 4 em diante. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Olha o que ele vai dizer. Quando lerdes o que eu escrevi, podereis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Olha lá. Quando vocês verem o que eu escrevi, vocês vão entender como eu compreendi o mistério de Cristo. Presta atenção na linguagem, presta atenção no que o Espírito fala através da palavra. O qual, versículo 5, em outras gerações não foi manifestado aos filhos dos homens. Então, essa revelação não estava clara, não era nítida no Antigo Testamento, nas outras gerações. Mas agora foi revelado pelo Espírito. Espírito aí é palavra, tá? É logos, é verbo, tá? Foi revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. O mistério é que os gentios são co-herdeiros e membros de um mesmo corpo, presta atenção, e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus pelo Evangelho. Por que ele estava falando isso? Porque o judeu se achava eleito. Nós somos a raça eleita pelo Senhor, nós somos os filhos de Abraão, nós somos geração, nós temos a lei, o tabernáculo, nós temos o sábado, nós temos tudo. Eles se consideravam como os eleitos. E o Senhor falou assim, vocês entenderam tudo errado. Vocês entenderam tudo errado. Então, os eleitos, por isso que ele fala, o mistério é esse, que os gentios são co-herdeiros. Então, os gentios fazem parte, juntamente com os judeus, de um propósito. Ou seja, toda a humanidade, né? Que Deus vai retirar da humanidade aqueles que creem para o seu propósito. Então, o mistério é que os gentios são co-herdeiros, né? Coparticipantes da promessa em Cristo Jesus pelo Evangelho. Não é pela lei, né? Pelo Evangelho. Não é para guardar a lei de Moisés. Não, tá? Versículo 7. Do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. Então ele tá confirmando. Essa graça me foi dada pelo poder de Deus. Poder de Deus. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas insondáveis de Cristo. As riquezas, ai meu Deus, os teus olhos veem, os teus olhos veem as riquezas insondáveis de Cristo, meu irmão, você vê. Riquezas insondáveis que o homem não consegue, não está nesse nível. Mas como a gente cantou aqui hoje, os nossos olhos veem o futuro. Os nossos olhos veem aquilo que Deus está planejando. Os nossos olhos estão abertos para a revelação dele. Amém, igreja? É sobre isso que você deve andar. É sobre isso que você deve se alegrar. É sobre isso que você deve falar. E dizer, o meu Jesus reina. E ele voltará e cumprirá
todo o propósito de Deus para a criação. Meu Deus, grife isso na sua Bíblia, as riquezas insondáveis de Cristo, porque é uma riqueza insondável. É uma riqueza insondável, é uma riqueza insondável, E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que a tudo criou. Que mistério? Versículo 10. E foi assim para que agora, presta atenção, agora. Por quem? Pela igreja, grife isso, pela igreja. A multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais. Então, nem os anjos, nem os profetas do Antigo Testamento entendiam isso, nem viam isso, mas agora, pela igreja, é manifesta a multiforme sabedoria de Deus. Meu Pai, segundo o eterno propósito que Deus fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Através da igreja, que é o corpo de Cristo, Deus concretizou o seu propósito eterno. Qual foi a multiforme sabedoria? Ele criou Adão para esse propósito. Ia começar com Adão. Adão falhou. Fruto impróprio, se tornou impróprio para o propósito. Na multiforme sabedoria de Deus, o verbo se faz carne. Aleluia! E diz, eu abro uma porta para vocês. Se quem tomar a sua cruz e me seguir, entrará no caminho do propósito. E é isso que Deus fez, a multiforme sabedoria de Deus. Perceba que esse mistério da eleição, predestinação, se resume na geração. Eu vou repetir com mais detalhe para você entender. A geração proveniente de Adão, ela se tornou imprópria para o propósito de Deus, pela desobediência dele. A desobediência de Adão à palavra que o Senhor deu para ele no Éden. E a geração de Cristo, que foi o obediente, geração de Cristo é o obediente, ele substitui a desobediência de Adão. Ele trouxe à luz a geração de santos irrepreensíveis através do seu triunfo na cruz. A descendência ou geração de Cristo de todos aqueles que creem no Evangelho e que são obedientes à aspersão do sangue de Cristo. Então, o sangue de Cristo é que os lava e os purifica de todo o pecado. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2. 1 Pedro 1, 2. Pedro 1, 2. Eleitos, presta atenção, Paulo está falando, Pedro está falando com a igreja, com cristãos. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, aqui nesse texto, amados, Pedro diz, eleito segundo a presciência de Deus. Não é porque Deus previu que eu ia me converter, que você ia se converter. Não é isso, e nem determinou. Não é previsão e nem determinação. Presciência na Bíblia, Deus é onisciente, esse é o atributo de Deus, Ele conhece todas as coisas, como a gente está estudando na quarta-feira aqui, Ele conhece tudo, Ele não precisa aprender nada, passado, presente e futuro, tudo é uma coisa só diante dEle, mas Ele, pela sua graça, Ele antecipou conhecimento aos profetas, no Antigo Testamento, e esse conhecimento antecipado aos seus servos se chama presciência, pré-conhecimento, de um conhecimento que Deus tem de todas as coisas. Por que Ele fez isso? Para mostrar que Ele tem todo o poder. Para mostrar para nós que Ele tem todo o poder, que nada sai do seu controle. Que Ele é o Deus soberano sobre os céus e a terra, onipotente, onisciente, onipresente. E quando Ele revela e acontece, por isso que o Josué vai dizer, olha,
Nenhuma das palavras do Senhor caiu por terra, tudo que ele disse se cumpriu. Então nós podemos ter essa convicção. A presciência de Deus é uma antecipação de algo que ele tem. E que ele, então, compartilha antes, para que a gente creia, para que a gente se prepare, para que a gente seja instruído na palavra dele. E a presciência de Deus na Bíblia está sempre relacionada ao propósito eterno de Deus, está ligado com o propósito eterno de Deus. Tudo a respeito de Cristo está antecipado. Os salmos são presciência de Deus, através de Davi, através dos levitas, através até de Moisés. Então, a presciência de Deus é isso. Presciência não é atributo, é uma ramificação da onisciência dele para nós. Então ele não previu e nem determinou quem vai ser salvo ou quem vai se perder, porque isso é critério seu e meu, e ele não toca naquilo que ele deu, que é o livre-arbítrio. Pedro entendeu bem essas coisas, e ele diz aos cristãos em 1 Pedro 2,9, olha só o que ele vai dizer também de maneira muito profunda. Pedro, que era praticamente analfabeto, olha a transformação que esse homem teve diante do Evangelho, do poder de Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vós, ele está falando com cristãos. Ele estava falando para os cristãos que estavam dispersos nessa época. Ele disse, vós sois a geração eleita. Grife isso. Sacerdócio real, grife isso. Nação santa, grife isso. Povo adquirido, o que em algumas, na versão, é povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluias. Então, olha essa terminologia que Pedro usa com muita profundidade também de conhecimento espiritual. Geração eleita. Você vê como as coisas têm que se fechar em toda a Bíblia, por todos os ângulos, por pessoas diferentes, falando a mesma coisa. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, povo que foi comprado, não com ouro nem com prata, mas com o precioso sangue de Cristo Jesus, o Senhor, aleluias. Então Deus determinou, isso foi determinado por Deus na eternidade, que todos que fossem participantes do sangue de Cristo, através da igreja, serão conforme a imagem, ou seja, a semelhança de Cristo Jesus. Então nós que pertencemos à igreja, teremos a imagem e semelhança do Cristo glorificado. Aleluia, Senhor. Assim, amados, entenda isso. Quando Deus trabalha na Bíblia a eleição e predestinação, ele não teve em vista pessoas individualmente, como algumas teorias falam aí de maneira muito inapropriada, muito incorreta. Ele teve em vista a geração dos filhos de Deus gerados pelo Evangelho, que é o poder de Deus para nos fazer uma nova criação. Então teve em vista uma geração, e essa geração é a igreja, corpo de Cristo, que vai alcançar a semelhança de Cristo. Pedro também diz isso em 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Tendo sido regenerados, recriados, nova criação, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Aleluias. Então, a eleição, ela não se refere a um processo que Deus escolheu pessoas. Embora a palavra parece que dê essa inclinação, a eleição não se refere a um processo de escolha, como algumas doutrinas professam por aí, mas sim de posse. Escreva isso, de uma nova condição. A eleição é bênção para os salvos, é tomar posse de uma nova condição, de uma vocação celestial. E esses da igreja são chamados, existe um dativo que só tem também no Novo Testamento. O dativo é todos aqueles que estão em Cristo. Então essa expressão, esse dativo, em Cristo,
se refere justamente aos da igreja. Em Cristo não se refere aos do Antigo Testamento. Os em Cristo não se refere aos do período da tribulação após o arrebatamento da igreja. Esses em Cristo não se referem aos que se salvarão no milênio. Somente ao período da igreja, porque se tornaram participantes da morte, ressurreição e da glória do Cristo ressurreto. Que o Senhor abra totalmente o teu entendimento para isso. Então, todos aqueles que estão em Cristo são os eleitos de Deus, porque Cristo é o eleito. Cristo é a cabeça. Ele é o primogênito. Então, a gente tem que entender bem as coisas e não fazer confusão. O Evangelho é a graça de Deus para todos. O Evangelho foi pregado desde o Éden, ali para Adão e Eva. A gente já viu isso. O Evangelho é pregado, entre aspas, né, com preparação de todo o Antigo Testamento. Então, houve salvos no Antigo Testamento. Mas vai haver salvos em todas as dispensações até o milênio, porque no novo céu e nova terra não terá mais nada disso. Novo céu e nova terra é uma nova criação de Deus. A gente precisa entender isso tudo pela palavra. Então, o Evangelho foi anunciado para a salvação, mas a predestinação ou a eleição, ela foi estabelecida para a imagem e semelhança de Cristo, tá? Não pode confundir as coisas, tá? O Evangelho é para a salvação, é graça para todo aquele que crê. Mas aqueles que creram no Evangelho, além da salvação, eles têm a predestinação, que é ter a imagem e semelhança do Filho de Deus. Então, a graça é para todos, através do Evangelho, salvação. O Evangelho é para salvação. Agora, para os que estão em Cristo, esses sim são os escolhidos de Deus a terem imagem e semelhança de Cristo. Então, tem salvos em todas as épocas, mas nenhum será como o último Adão, que é Cristo. Somente a igreja. Somente através da igreja, Cristo torna-se primogênito dentre os mortos e primogênito entre muitos irmãos. Entre muitos irmãos. Aos salvos em Cristo, que é o período da igreja, está destinada essa bênção. Isso é bênção para os salvos, aos que estão em Cristo, que têm em vista esse propósito eterno. E Paulo trabalhou muito essa conscientização. Paulo entendeu e viu essa riqueza tão forte. Ele trabalha nas suas cartas, e principalmente na carta de Efésios. Eu já falei isso e vou repetir, explicando que tomem consciência, entendam o que vocês receberam, vivam a plenitude disso, entendeu? Então, ele vai despertar essa conscientização nas suas cartas, tá? Que a eleição e a predestinação é uma vocação celestial para aqueles que estão em Cristo, que terão a mesma imagem do Filho de Deus, para que ele seja o primogênito de muitos irmãos semelhantes a ele. Ele que era filho unigênito, através da igreja se torna primogênito e cabeça de uma geração de semelhantes a ele, tá? Então, uma coisa bem interessante que a gente fecha também na Bíblia, estudando a Bíblia, a imagem e semelhança que foi projetada lá no Éden, em Gênesis 1, 26, ela se concretiza no Cristo ressurreto. A gente fala que se concretiza na igreja, não, se concretiza no Cristo ressurreto. A imagem e semelhança projetada no Éden vai se concretizar no Cristo ressurreto. Então, desde o momento que Deus ali no Éden falou, a Trindade, né? Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, deu-se início o propósito que se concretizou no Cristo ressurreto, que é descrito no Novo Testamento, em Hebreus, a gente vai ler depois Hebreus 1:3, que ele é o resplendor da glória, ele é o resplendor da sua glória e expressa a imagem da sua pessoa. Esse é o Cristo ressurreto. Ele adquiriu essa imagem e semelhança de Deus. Cristo ressurreto é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Então, a proposta, e é importante você entender isso que eu vou falar agora também, porque fecha e tira alguns erros fora. Joga fora o joio. Quando Deus criou o homem lá no Éden, a intenção de Deus não era moldar o homem conforme uma moral ou um caráter de Deus. Primeiro porque, como a gente está estudando na quarta-feira, ninguém pode é igual a Deus e nas características que ele tem. Deus compartilha conosco alguns atributos
como amor, bondade, justiça, alguns atributos. Mas mesmo que a gente tenha alguns atributos de Deus, que Ele compartilhou conosco, que Ele, né, nos deu, a gente não chega no nível dele nunca. Porque Ele é absolutamente correto, Ele é absolutamente pleno, Ele é absolutamente contínuo, Ele não muda, Ele não varia. Amém? Então ninguém chega nem perto, né, das características, não existe ninguém igual a Ele. Então, o homem não foi moldado para ter um caráter, uma moral segundo Deus. Não foi nisso. Moral e caráter são conceitos que pertencem à sociedade humana, aos homens, aos seres humanos, aos fenômenos sociais que variam de acordo com a época e com o tempo. Então, você não pode basear nada da Bíblia na moral e caráter, porque muda. Tem coisas que são aqui no Brasil lícitas e lá em outro país é completamente errado. E vice-versa. E durante os séculos, quantas coisas não se alteraram em termos de moral e condutas? Então, o padrão na Bíblia não é o comportamento, é a imagem de Deus, é a glória de Deus, é a participação na sua glória. Então, quando a Bíblia aborda a imagem do cristão, essa referência não está relacionada à moral ou caráter, mas sim à semelhança na forma corpórea. Tanto que quando Cristo você sabe que quem moldou Adão foi Cristo, né? O Verbo. Ele deu a imagem dele. Isso também está em Romanos, né? Está escrito no Novo Testamento também, que Adão foi criado à imagem do Cristo que haveria de vir. E agora, quando as pessoas creem, a igreja adquire a imagem do Cristo glorificado, a imagem e semelhança de Deus, no Cristo glorificado. Olha a multiforme sabedoria de Deus em ação. E vocês procurem entender bem isso. Quando a Bíblia aborda a imagem do cristão, ela não está fazendo referência à moralidade ou caráter, mas sim à semelhança na forma corpórea. Ou seja, nós teremos um corpo glorificado, tal qual Jesus Cristo recebeu depois que ele obedeceu ao Senhor e consumou a obra de redenção. Da mesma forma que Jesus, ao ressuscitar, recebeu um corpo glorioso, feito à semelhança do Altíssimo, tornando-se a expressa imagem do Deus invisível, todos os cristãos também receberão um corpo conforme o de Cristo. Por isso que é essa visão, amados, que nos acalenta. É essa visão que quando meu marido partiu, eu vi glorificado. Eu vi esse futuro. Os nossos olhos têm que estar nesse futuro. Imagem e semelhança é algo pertinente à igreja, ao corpo de Cristo, por causa da sua identificação na morte e ressurreição e participação na sua glória. Porque assim como ele é, nós também seremos quando ele se manifestar. 1 João capítulo 3, versículo 2. Acompanhem comigo. 1 João, agora é João falando. Outro ângulo, do mesmo assunto. Amados, agora somos filhos de Deus. Agora. E ainda, então, ele vê que João distingue bem as condições. Agora, eu sou filho, mas ainda não é manifestado o que eu vou ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, quando Cristo se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Então, a verdadeira transformação do cristão, que a Bíblia chama de redenção, porque eu sou filha, eu sou salva, eu sou santa, eu sou justa. Eu não estou falando de comportamento, eu estou falando de obra de Deus na minha vida que me separou. Santificação é separação para Deus, propriedade exclusiva de Deus. Então, o que está faltando agora? O meu corpo ser transformado, porque eu ainda estou nesse corpo. Mas esse corpo, pela fé, já foi desfeito pela cruz. O corpo do pecado que a Bíblia chama, né? Então, a verdadeira transformação do crente acontecerá quando ele for arrebatado ou quando ele morre aqui, e a gente vai ver um pouquinho. Então, a verdadeira transformação acontecerá quando o crente for arrebatado, o arrebatamento, que é a manifestação, e é por isso que é bem distinto o arrebatamento, como é distinta a igreja. A igreja é distinta. O arrebatamento vai distinguir a igreja de tudo e de todos. A igreja vai ser distinguida de tudo e de todos no arrebatamento.
Por isso que ela não passa na tribulação. Porque ela é a noiva. Ela é o jardim fechado. Ela já padeceu com Cristo. A tribulação é para aqueles que negaram a Cristo. É para as nações que não quiseram saber de Deus e nem da salvação que Ele providenciou em Cristo. Vai ter salvação na tribulação. Mas a igreja está fora daqui. Olhos no futuro. Persevere. Porque a tribulação está perto. E a igreja, eu quero dizer, o arrebatamento está perto. Cada vez mais perto. Então a verdadeira transformação quando eu for arrebatado. Porque é o encontro, a igreja, o arrebatamento é o encontro dos céus nos ares. Cristo não pisa na terra. Ele chama a igreja, vem minha noiva. Vem minha noiva, e a mesa mais linda, a mesa mais maravilhosa está preparada, que é o banquete da noiva, que acontecerá nos céus durante o período da tribulação na terra, imagina. Então, quando o crente morrer, ele se encontra com o Senhor imediatamente no arrebatamento da igreja. A gente vai entender isso na frente, porque na eternidade não tem reloginho, tá? O meu esposo fechou os olhos aqui e acordou. Expressão humana para entendimento, né? No arrebatamento da igreja. Tá? Ou então, ressuscitado dos mortos. No arrebatamento ou na ressurreição dos mortos, que se dá quando o crente morre. Não vai ser depois, vai ser quando o crente morre. Nesse momento, ele não receberá uma imagem moral ou de caráter, mas sim um novo corpo, a expressa imagem do Cristo glorioso e ressurreto. Do Cristo ressurreto e glorioso, é mais certo. Amém? Então essa é a imagem que vai ser compartilhada conosco. Colossenses, eu vou terminar com esse texto. Colossenses capítulo 3, versículos de 1 a 4. Colossenses 3, de 1 a 4. Olha comigo. Olha comigo. Paulo falando, Paulo de novo. Paulo dizendo, portanto, se já, presta atenção, é uma coisa consumada. Ele não está falando uma coisa para probabilidade. Ele está falando se já ressuscitastes com Cristo. Amém, igreja? Já? Diga já. Diga já. Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Aonde que o cristão está? Já. O cristão, Paulo aos Efésios diz, vocês já estão sentados à destra do Senhor Todo-Poderoso. Olha a correlação. Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. E pela fé, eu e você já estamos lá sentados. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Isso muda tudo. Muda a maneira de eu enxergar as coisas, a valorização de certas coisas, entender que este plano aqui, ele está destinado e fadado à destruição. Porque já estáis mortos. Essa morte aí significa, eu morri para o pecado. Eu não pertenço mais a esse sistema que vai sumir, que vai desaparecer, que está fora do propósito de Deus. Eu não faço mais parte disso. Porque já estáis mortos. E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. A verdadeira vida. A verdadeira vida! A verdadeira vida! Não é essa vida que você busca de prazeres humanos. Não é a vida de coisas que nos iludem, nos enganam, nos enchem de soberba e presunção diabólica. É a vida plena, é a alegria que transcende tudo, é a paz que excede todo o entendimento. Ah, meu Deus! Quando Cristo, versículo 4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Olha como os textos têm que fechar tudo. Que realidade maravilhosa, que realidade tremenda, amados, para nós, igreja. Provérbios, capítulo 14, 32, diz assim que até na morte o justo tem esperança. O justo até na sua morte tem esperança. Morte física, né? Bendita esperança. Eu vi um vídeo, eu falei ontem na casa da Aninha, né? Que eu vi um vídeo de uma mulher que estava, poucas horas depois que esse vídeo foi gravado, ela morreu realmente. Mas o filho gravou.
ela no momento de lucidez, o filho pergunta para ela, e ele gravando, eu vou tentar pôr no grupo da igreja. Ele fala: mãe, eu imagino o coração desse filho, né? Como é que você quer que seja o seu velório? E ela, então, ela começa a falar, não é com semblante, ela sentou na cama, pouco tempo depois ela estaria morta. Ela sentou na cama, você vê que ela foi tomada pelo Senhor. E ela dá um testemunho, ela fala assim: não quero tristeza, porque eu vou me encontrar com aquele que me fez propriedade. Ela usou essa terminologia, que me fez a sua propriedade exclusiva. Ela dá um testemunho, como ela estava vendo Cristo. E é uma coisa de arrepiar. Aquele que tem a Cristo tem essa visão. Porque eu sei que os meus dias pertencem ao Senhor. Eu sei que o plano dele não está aqui, o plano dele está na eternidade, fora do que eu posso contemplar, mas eu confio nele. Eu descanso nele. E essa mulher, ela demonstrou para o filho e para todo mundo, para quem vê esse vídeo agora, a esperança bendita que todo aquele que crê tem. Segurança eterna. Os cristãos têm a vitória na morte e sobre a morte. Os cristãos têm vitória na morte física e sobre a morte. Porque é justamente quando Cristo arrebatar a sua igreja, ou melhor, quando cada um for ressurreto com Cristo na sua morte, é que os pés de Cristo estarão sobre um dos seus inimigos, a morte. Oh, que visão! Que visão! Os cristãos têm a vitória na morte sobre a morte, isso por causa da vitória de Cristo Jesus na sua própria ressurreição, porque ele disse em João 14:19, porque eu vivo, vós também vivereis. Sem Deus, eu vou dizer para você com todo o amor de Cristo, sem Deus, sem o caminho proposto por Cristo, a vida é caos, a vida é sem sentido, a vida é vazia, ela é morte. Mas a bendita graça e esperança do Evangelho de Cristo é o caminho do reencontro, do descanso que a nossa alma tanto anela, com Deus, recebendo dele a vida plena, com alegria plena, com a eternidade, para sempre com ele. É isso que os salmos, eu vou terminar com esse salmo. Salmo 16:11, tu me farás ver a vereda da vida, na tua presença, delícias perpetuamente à tua direita. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor, no seu poder do seu Espírito, esteja trazendo para você a plena revelação dessas coisas. E que você se alegre com a alegria que é a verdadeira força da gente. Em nome de Jesus. Amém.